Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu modificar a regra do foro privilegiado, garantindo que investigações e ações penais contra autoridades continuem sendo conduzidas pela Corte mesmo após o fim do mandato. Antes, o foro só era aplicado a crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados à função pública. Bom, Nelson Kobayashi, a gente falava mais cedo, né? Eu te perguntava sobre o foro privilegiado. Essa questão do Supremo começou a ser discutida em setembro do ano passado, na verdade foi interrompida em setembro do ano passado, só agora que voltou. O que na prática isso representa, Kobayashi? Representa o status anterior, Thiago, porque esse já era o entendimento histórico do Supremo Tribunal Federal de muitas décadas atrás. Isso virou inclusive uma súmula, que é aquele enunciado quando se há uma sequência de decisões reiteradas no mesmo sentido. Isso virou uma súmula que lá atrás era válido e que depois, há 2 décadas aproximadamente, 1998, aproximadamente, isso veio a ser cancelado, quando o Supremo deixou de aplicar esse entendimento, devolvendo a origem, a competência, quando os parlamentares deixavam de estarem nos cargos de foro por prerrogativa de função. Isso até algum tempo atrás, Dora deve ter acompanhado muito, gerou até um método de alguns parlamentares espertinhos que ou renunciavam ou se candidatavam para ir mudando o foro e atrasando o processo, depois eles alcançavam uma prescrição e não eram nunca punidos. E agora o Supremo volta a aplicar um entendimento mais antigo, não só para os políticos que deixam o cargo e continuam sendo processados no Supremo Tribunal Federal, mas para alguns políticos que já respondiam ou passaram a responder por fatos anteriores ao seu mandato e que, estando na condição de parlamentares agora ou de algum outro cargo que tenha o foro, são julgados no Supremo Tribunal Federal. O exemplo disso é o Chiquinho Brazão, né, que responde pela morte de Marielle Franco quando ele não era deputado, mas que está sendo julgado ou está sendo, nesse momento, acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal ampliou a sua competência, tanto para frente, para o futuro, quanto para o período anterior ao mandato de muitos parlamentares. É extensão de competência do Supremo Tribunal Federal. Esse ponto, Dora, citado pelo Kobayashi, é justamente a questão que leva a esse julgamento no Supremo. Agora, para o mundo político, isso faz alguma diferença? Faz, efetivamente? Olha, eu acho que faz sim, exatamente por isso que o Kobayashi citou, porque eu estava aqui me lembrando, e tem vários casos de políticos que renunciaram ao mandato para que o processo, a ação voltasse à primeira instância, né? Eu me lembro especificamente de um que foi governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Ele fez isso e aí voltou para a primeira instância. Então, é uma medida que eu acho que impede esse tipo de coisa. Agora, o que não é bacana é o Supremo ficar mudando de posição, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E não é só isso, também teve sobre a questão da condenação, primeira instância, segunda instância. Então, essa mudança faz, de repente, da Constituição um periódico, não é? Quem diz que não pode mudar amanhã? Isso não acho bacana, não é bom.